fala de uma forma diferente. Quando nós pegamos a tradução do hebraico para o inglês e depois para o português, a gente observa uma forma de falar diferente entre um e outro. Mateus, ele falou mais para o próprio judeu, então ele apresenta Jesus de uma forma que o judeu entendesse mais. Marcos já mais voltado para os romanos. Lucas para o povo que naquela época era o povo mais culto, no caso, que são os gregos. Então ele fala de uma forma mais polida, com alguns detalhes. E João fala de uma forma espiritual, que se estende até hoje, porque também Deus deu a ele a revelação, que é o Apocalipse, que aliás eu vou dar um estudo aqui, e nós vamos estar marcando, de sexta-feira à noite nós já temos um estudo, mas eu quero marcar um estudo especial sobre o Apocalipse, sobre o posicionamento da igreja, onde que nós estamos hoje já no Apocalipse. É muito importante você saber onde você está, para que a gente saiba como agir, tá certo? Nós vamos estar marcando, vocês vão ficar sabendo. Se você tiver interesse, eu gostaria que você viesse. Então eu quero que você abra no livro do Dr. Lucas. Ele era um médico. É interessante que ele não andou com Jesus, ele andou com Paulo, e Paulo, que também não andou com Jesus, mas teve o encontro com Jesus de uma forma tremenda, consegue passar para Lucas isso, e Lucas consegue, através de tudo que ele tinha nas mãos, escrever de uma forma tão tremenda e com tantos detalhes a vida de Jesus e as coisas que Jesus fez. Então eu quero que você abra no capítulo 23, a partir do versículo 33, amém? Aliás, a idade de Jesus. Ele tinha 33 anos quando morreu. E por isso, jovem, você não pode dizer, eu ainda sou jovem, tem muito tempo, quando eu ficar mais velho eu me converto. 33 anos para um homem é praticamente a flor assim da idade, quando o homem se assenta, E Jesus morreu aos 33 anos. Você não sabe quando será levado. Então o dia de começar a agir certo é hoje. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E disse a Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando, Jesus com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Só até aqui. Senhor Jesus, muito obrigada pelo que o Senhor fez por nós. E muito obrigada porque temos a certeza que o Senhor ressuscitou e que está vivo. E que por isso pode nos ouvir, pode interceder por nós diante do Pai,
E nós em breve estaremos juntos. Obrigado, Senhor. Fala nesta manhã com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que o profeta Isaías, ele teve a revelação de como nasceria o Salvador, aonde nasceria, que viria de uma virgem. Ele teve toda a revelação. E ele chegou a pregar isso para os judeus. Mas os judeus negavam esta verdade. Eles não entendiam que o Filho de Deus, né, o Deus que ele serviu, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, viria na terra. Eles achavam isso um absurdo. Mas, quando um judeu prestava atenção nessa passagem lá no capítulo 3 de Isaías, que fala, ele virá de uma virgem, eles começavam a questionar, quem é este que virá de uma virgem? Se vem de uma virgem, vem do céu. Peraí, quem é? E normalmente um judeu se converte quando ele se adetém nessa passagem de Isaías. Aí ele começa a entender pela história que realmente Jesus não é só um profeta, como eles falam, mas realmente é Deus que veio à terra em forma de filho, certo? Então, tudo que a gente lê aqui, que aconteceu na cruz, Isaías recebeu em profecia. E portanto, tudo que acontece, todos os detalhes, até o vinagre, é porque tem que se cumprir a profecia que está em Isaías, amém? Então tudo que aconteceu aqui, a primeira coisa, a Bíblia diz que o Senhor Jesus iria dar um último sinal, né, pedindo água, e que realmente eles iam dar vinagre, e foi o que aconteceu. Das 3 horas da tarde até as 6 horas da tarde foi aquela agonia, as pessoas blasfemando contra Jesus, as pessoas rindo, os príncipes da sinagoga, que são os líderes, né, do judaísmo, os líderes espirituais, os líderes políticos, estavam todos ali escarnecendo de Jesus, rindo de Jesus e jogando sempre no rosto aquilo que Satanás faz, a dúvida. Se tu és filho de Deus, por que você não se salva a si mesmo? Quer dizer, mesmo sendo letrados, mesmo sendo cultos, mesmo sendo tão inteligentes, eles não viam a dimensão da coisa. Se Jesus não fosse para a cruz e não morresse e não derramasse sangue, como que ele ia salvar a humanidade? Era desta forma que ele veio para salvar, com morte de cruz e depois ressuscitar. E eles não tinham esse entendimento. Então, para eles, Jesus era mais um profeta. Como muitas pessoas hoje igualam Jesus a Buda, igualam Jesus a Masaharu Taniguchi, igualam Jesus a um monte de líderes, mas Jesus está acima de tudo isso. Jesus é o próprio Deus que veio para a terra como filho, amém? Para o quê? Para morrer por nós e nos levar de volta para Ele, porque nascemos do pecado, e para voltar ao estágio que Deus quer, voltar para Deus, nós temos que nos converter a Jesus. Então Jesus, às 3 horas da tarde, começa aquela agonia. De um lado tem uma outra pessoa que cometeu um crime, dos dois lados. De um lado tem um homem chamado Gestas, e do outro lado tem um homem chamado Dimas. Gestas, ele não entende, ele está revoltado, porque ele está ali crucificado. Por que Jesus foi crucificado junto com malfeitores? Porque morte de cruz naquele tempo era assim, um malfeitor morria na cruz. Então o nosso Jesus, sem merecer essa morte, foi morrer na cruz como um malfeitor. Por quê? Porque ele carregou em cima dele todos os nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz que naquele exato momento Deus virou o rosto, né? Virou o rosto. Por quê? Porque Deus não tem contato com o pecado. E naquele momento todos os pecados, o meu, o seu, da minha avó, da minha tataravó, todo mundo estava em cima do ombro de Jesus, né? Então, quando ele dá aquele momento final, o Senhor virou o rosto,
né? Como quem diz, você veio para isso e você vai até o fim. O Senhor entregou o de mais precioso que ele tinha, que era o filho. Então, quando ele diz quero água, deram vinagre. E o diabo é tão sujo que tem um pedacinho, que está depois lá em Mateus, se você quiser ver, nessa mesma passagem, que quiseram dar mirra para ele com vinho. Isso não estava na profecia de Isaías, mas era um calmante para o judeu. Então, se ele tomasse a mirra com o vinho, eles iam dizer, tá vendo? Ele não sentiu nada, porque ele estava grogue. E isso não estava na profecia. Então, quando tentaram dar isso para Jesus, ele cuspiu. Aí, quando ele pede água, dão vinagre. E eu quero te dizer, querido, que nós estamos na mesma situação. Existem pessoas que representam esse homem chamado Gestas. E existem pessoas que como Dimas. Pessoas que falam, por que Jesus permitiu isso na minha vida? Por que está acontecendo isso? Por que a humanidade está assim? Por que Jesus fala? Por que isso aconteceu? Deus não podia ter deixado isso acontecer na minha vida. Esses são os Gestas, que não aceita verdadeiramente o que Jesus falou. Eu vim para te salvar. Se você estiver debaixo da minha palavra e da minha vontade, você vai viver nessa terra aqui que você está passando como peregrino em alegria, mesmo com problemas. Porque quando a gente tem Jesus, a gente não foi assim enganada por ele. Ele disse, no mundo tereis aflições. Então eu não sei por que as pessoas se desesperam tanto. Eu não entendo. Porque se Jesus já disse isso para nós, ele não disse, você vai viver aqui na terra e não vai ter nenhuma situação. Então eu não sei por que a gente chora tanto, eu não sei por que a gente reclama tanto. Querido, cada um aqui tem a sua vida na mão de Deus. E você pode fazer a tua vida ficar boa hoje. Depende de você. Quer ver um exemplo? Você quer que o outro mude, mas você não muda. Casamento não é assim? Ah, não, ele que é culpado. Aí a mulher diz, não, ele que é culpado. Ele não fala comigo. E ele fala, ela fala demais. Tem que chegar um dia que você tem que parar e analisar os erros de um e de outro, certo? Analisar e tentar o que? Renunciar. Eu renuncio por amor, eu aceito o seu erro. Quando você começa a mudar, você começa a ser feliz, porque a nossa felicidade não pode depender do outro, amém? A nossa felicidade é genuína, tem que estar aqui dentro. Quando eu recebo o Espírito Santo, a felicidade entra aqui, amém? Entra dentro de mim. Então eu não preciso de nada para ser feliz. Eu sou feliz com aquilo que Deus vai me dando, com aquilo que Deus faz eu passar. E até a tribulação é uma ordem de Deus para a gente crescer. Só que tem uma coisa, um segredo espiritual. Quando você tem uma intimidade com Jesus, nem a tribulação te abala, porque você tem tanta certeza que Ele está com você, tanta certeza, você sente tanto a presença dEle, que você não se abala. Então você está no hospital, você sabe que Ele está ali, você sente a presença dEle, você pode conversar com Ele, porque Ele está vivo. E uma coisa que Deus mais gosta é quando a gente conversa com Jesus, é quando a gente tem tanta convicção que Ele está ali perto, que as pessoas podem até chamar a gente de louco, mas você está conversando com Jesus. Você está lá fazendo um exame, Jesus, fica aqui comigo. Você sente Jesus, aí o médico fala, acabou o exame, você nem sente. Põe isso em prática para você ver se não é verdade. Tenha uma intimidade com Deus. E a intimidade começa através da leitura da Bíblia. Amém? Eu estava falando com os alunos de teologia. Hoje tem Bíblia de toda cor, de todo tamanho, nomes que inventam que não tem nada a ver. Bíblia com isso. Mas é um período que menos as pessoas conhecem a Bíblia. Por quê? Porque não tem quem ensine. Porque não tem quem faça você entender que você não tem que vir para a igreja só para pedir carro e casa. Você tem que entender as escrituras, pôr em prática para realmente você vencer esse mundo tenebroso, para você sair e falar dessa intimidade que você tem com Jesus. Mas tem Bíblia de todo jeito, mas essas pessoas lêem. Vai ver minha classe de teologia, tem 10 alunos, vê aqui de sexta-feira à noite no estudo. As pessoas não querem, elas querem Jesus para ganhar coisas. Elas não aceitam que Jesus possa te dar um corretivo. Não aceita. Por que está acontecendo isso na minha vida? Porque você errou. Ou porque Deus está te provando. Das duas uma.
Se você errou, como filho, ele tem que corrigir. E se você não errou e está passando às vezes por um vale, é para quê? Para que você amadureça para receber logo depois do vale um grande presente de Deus. Toda vez que a coisa começa a ficar apertada, se alegra, porque em seguida vem uma bênção. Quem não aguenta, não vê a bênção. A bênção passa pelo outro lado, mas quem aguenta, vai ver a bênção. Você entende? Então Jesus estava ali, e aí Gestas, né, revoltado porque estava ali, um ladrão, malfeitor, estava revoltado de estar ali. E ele então diz: se você é o filho de Deus, por que você não salva você e a gente também? Olha só. O Dimas diz assim: repreende, porque aquele homem estava sendo usado pelo inimigo. Amém? Satanás estava ali na cruz junto. Aí Dimas fala assim: você está sendo condenado, e eu também, por méritos, porque nós erramos. Agora ele não. Olha, ele reconhece quem é Jesus. Se até no momento de dor você reconhecer quem é Jesus, olha o que aconteceu. Ele diz: Senhor, olha, ali morrendo, Senhor, perdoa. E o Senhor disse: ainda hoje estará no paraíso, isto é, numa dimensão onde quem morreu em Cristo está também, até a ressurreição de todos os mortos, certo? Numa dimensão. Então, o que aconteceu? Nós vemos claramente a diferença de quem, no mesmo sofrimento, na mesma situação, um reconhece quem é Jesus e recebe a salvação mesmo no último momento, certo? E o outro, mesmo naquele momento, não quis salvação, não quis e ainda acusa Jesus. Será que você também não faz isso? Você vai numa balada, você sabe que balada não é coisa para cristão, você sabe que lá tem droga, você sabe que lá os amigos vão te levar por uma dimensão errada, mas você está lá. Você sabe, você é avisado, a bispa fala, explica, você vai. Aí acontece uma coisa lá dentro. Ai, por que Deus permitiu? Não era para você estar lá, certo? Eu duvido que se você ajoelhar, então vamos supor que você tenha uma ideia. Hoje eu vou pegar minha namoradinha de 15 anos, eu já tenho 18, e eu vou levar ela para um motel. Hoje eu faço a cabeça dela. Mas você diz que é crente. Eu duvido que se você ajoelhar, ou lá no seu quarto, você orar e falar: Senhor, eu posso fazer isso? Você acha que ele vai deixar você fazer? Ou o pneu vai estourar, alguma coisa vai acontecer para te mostrar que não é para você ir. Agora, se você não fala nada, você já decidiu o que vai fazer, Deus olha e fala: bom, você tem um livre-arbítrio, vai, mas depois não reclama. Amém? Depois não reclama, vai viver com a vida, certo? Aí a moça engravida, né? Ele não quer casar, porque ele não gosta dela. Mas aí os pais falam: tem que casar. Engravidou, tem que casar. Aí começa a desgraça. Não é assim? Aí o filho nasce doente. Ai, por que Deus permitiu? Porque já começou errado. Sabe o que Deus quer? Que você traga para a igreja, peça perdão, como Dimas pediu, para recuperar a tua vida, que até ali estava perdida. Há um momento de Deus dizer: você está sujo, podre, imundo, filho, mas se você se arrepender, eu te lavo, eu limpo, eu perdoo os seus pecados e te dou uma dimensão nova. Então não importa como nós estamos hoje, o importante é nós nos arrependermos, porque remorso não é arrependimento. Remorso: ai, poxa, minha mãe morreu, ai, se eu pudesse ter feito isso por ela, mas você não fez. Agora, arrepender é dizer: Senhor, por amor ao Senhor, eu não vou fazer mais isso, porque na minha consciência eu entendi que está errado. Então, por amor ao Senhor, eu não vou fazer. Aí sabe o que acontece? Deus se alegra tanto de você,
que não vai vir uma benção só. A Bíblia diz que vem 7 vezes mais, porque você obedeceu, porque você renunciou a algo da tua carne para servir ao Senhor, para obedecer. Então, essa dimensão de Dimas e de Gestas aqui, amém, simboliza isso. As pessoas que acusam Jesus, que acusam, né? Puxa, por que ele permite? Só que lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, né, está dizendo assim, que ai daquele que está juntando tesouro com corrupção, ai daquele que constrói a sua casa roubando o dinheiro dos outros, ai daquele que fica pedindo dinheiro emprestado para todo mundo, ai daquele que se dobra a imagens de escultura. Pode ler depois em casa o capítulo 2 de Abacuque. O Senhor diz: estão todos na minha mão e receberão conforme a medida. O Senhor abomina isso. O Senhor está vendo a corrupção. O Senhor está vendo, Ele não está cego. Amém? E não adianta você dizer por que Ele permite, porque Ele dá o livre-arbítrio. Se a igreja se posicionar, porque os crentes precisam dar exemplo, e os crentes não estão dando exemplo. Amém? O crente, o cristão, né? Porque crente até Satanás é. O cristão, ele tem que ser recomendável. Amém? A sociedade tem que nos chamar para resolver as coisas. Lá onde você trabalha, você precisa ser recomendável. Você precisa ser citado não como religioso bobo, não, mas como uma pessoa cheia da graça. Não adianta só ser religioso, irmão. Não adianta chegar num lugar e mostrar que você é religioso. Tudo é glória a Deus, aleluia. Você nem sabe o que está acontecendo, mas você quer mostrar que é crente. Mas o teu caráter... Sabe quando o teu patrão vai ver que você é crente? Quando você fizer algo diferente que o ímpio faz na empresa dele. Ele não vai te reconhecer porque você chega com a Bíblia, não, querido. Ele vai te reconhecer na sua atitude. Amém? O mundo reconhece um cristão pelo cheiro que nós temos. A Bíblia diz, Paulo declara isso em Coríntios, que nós temos o cheiro de Cristo, o cheiro agradável, amém? Um aroma. Então, quando chega um cristão em algum lugar, as coisas mudam, as portas se abrem, as coisas se voltam a nosso favor. Paulo diz, todas as coisas vão contribuir para o teu bem. Então, quando entra um crente num lugar, querido, as portas se abrem. Crente que só fica assim, tá vendo? Para mim não deu certo. É porque Deus está te treinando. Você só reclama. Você fica de olho no carro do irmão. Você fica de olho no carro do patrão. Você fica de olho no dinheiro do patrão. Você fica, sabe, pensa na tua vida. Deus dá oportunidade para todo mundo. Eu não estudei. Vai estudar agora. Não põe a culpa no seu pai, não. Vai estudar agora. Faz alguma coisa. Se eu pudesse, quando eu era mais jovem, faz agora. Vai fazer um curso. Aqui em São Bernardo tem faculdade para terceira idade. Tem tudo aqui, gente. Faz alguma coisa que te preenche. Amém? Aprende a fazer uma unha. Aprende a fazer um bolo. Aprende a fazer alguma coisa. Lê, escreve um livro. Escreve a tua história. Já pensou em escrever a tua história? Será que você tem uma história boa? Quando a gente se põe a fazer um livro sobre a nossa história, é que a gente vê se realmente a gente está vivendo bem, sabia? Se a gente está na trajetória certa. Então Jesus diz para nós, olha, todos vocês precisam subir. Eu quero receber vocês. Eu quero dar o galardão para vocês. Mas ele diz, aleluias, lá em Apocalipse 2. Vê aonde você caiu. Puxa, eu caí nisso, Jesus. E o Senhor diz, eu te estendo a mão. Eu te levanto. E eu te faço andar de novo. Jesus, querido, nasceu numa manjedoura. Você sabe o que é manjedoura? É um negócio de madeira onde se põe comida para animal. Não é aquela coisa bonitinha que você vê lá nos presépios aí dos católicos. E sabe por que ele foi colocado lá? Porque não tinha lugar ali nas estalagens. E estalagem não pensa que era um hotel que nem tem no Guarujá, não, onde você costuma ir. Não era, não. Era que nem um cortiço.
E tinha as casinhas, e como Belém era um lugar pequeno, e as pessoas vieram de todos os lugares, quem era daquela terra, como José no caso, que nasceu na cidade de Davi, amém? Ele tinha que ir lá porque ia ter um censo, né? A contagem do povo, onde eles estavam espalhados. E ele chega lá com a Maria, e ele tentou ir num lugar desse, não pensa que era um lugar bonito, limpo, não. Era aquelas coisas sujas que você, sabe, de canto mesmo, de confins da terra. Mas também não tinha lugar para ela. Aí o que ela teve que fazer? Ir talvez ali onde tinha os animais, né? E dar a luz ali. Não tinha médico do Einstein, não tinha enfermeira paga, não tinha nada. E Jesus nasce. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele nasce. E ela então coloca ele numa manjedoura, né? Amarra, porque os pobres tinham esse hábito, né? De amarrar com tipo de um lençol, né? E colocou ali. E hoje a gente tem tudo e reclama, né? Não é verdade? Quem reclama de tudo? Mas o teu Salvador ficou ali numa manjedoura, no lugar onde os animais comiam. Ele ficou ali. A manjedoura nos leva para a divindade dele. A manjedoura, muita gente, por exemplo, as pessoas religiosas no tempo de Natal, dia de Natal assim é um horror, né, gente? Nossa, a gente liga a televisão e a gente vê os gestas lá, né? A gente tira Jesus de cena e põe o Papai Noel, né? Os comerciantes ganham muito dinheiro com a cara do Papai Noel. Jesus não é nem lembrado. Não é verdade? A gente quer comer bastante peru. Quem não é cristão enche a cara. Não é verdade? Natal. Ai, Feliz Natal. Nem sabe o que está falando. Jesus não é nem mostrado. Né? Não tem uma propaganda que mostra Jesus. E quando mostra aquele presépio horroroso, cheio de luzinha, Jesus ali na manjedoura, como se, né, coitadinho, o menino indefeso, o que ele pode fazer para nós? Agora Papai Noel não, é gordo, forte, né? É assim. Então, cuidado, se você não tem substituído esse Jesus por coisas que agradam a tua carne. Porque se você estiver substituindo, você não vai acabar bem. Então o Senhor diz nessa manhã, você está passando por alguma situação difícil? Busca a mim, fala para mim sobre essa situação. Através de oração, conversa comigo lá no seu quarto, conversa comigo. Eu quero te ouvir. E eu tenho, a saída para você. Jesus tem, olha só, ele diz para Dimas, ainda hoje estará no paraíso. No último momento, Dimas se converte. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos, então aproveita hoje. Diz, Senhor, eu quero ter uma vida nova com o Senhor, para você usufruir desta viagem. Deus quer que os cristãos vivam bem. Mas viver bem não é só o que você pensa, não é ter uma mansão, a conta recheada, não é isso. É viver bem em tudo, é ter saúde, é comer bem, é ter os filhos em casa e não perdido nas drogas. O Senhor quer que você tenha uma vida, aleluias, em abundância. Ele disse, eu morri para que você tenha vida e vida em abundância. Qual é a vida que você está tendo? Para onde você está olhando? Você está olhando para o mundo, para as notícias, para as coisas ruins? Ou você está olhando para a cruz, para onde condarás, o lugar onde você tem que olhar, porque aquele é teu Salvador. A cruz é feia, a cruz tem prego, a cruz tem espinho, a cruz tem lágrima, a cruz tem sangue, a cruz é feia. Mas a cruz é verdadeira, te dá salvação. O mundo é lindo, brilha, é iluminado, é maravilhoso, mas é mentira. Agora, quando eu estou falando isso, eu não estou falando para você ser religioso. Eu não estou dizendo que você não pode ir numa praia. Eu não estou dizendo que você não pode frequentar um clube. Eu não estou dizendo que você não pode ir num teatro, num cinema, num bom restaurante, que você não pode viajar, que você não pode conhecer as coisas. Muito pelo contrário, você tem que conhecer sim. Tem que pedir para Deus, eu ainda quero ir em tal lugar, Senhor. Agora, aonde você for, você tem que representar o céu.
Aonde você for, você tem que fazer a diferença, porque você tem o perfume agradável do Senhor. Você tem que ser como Dimas. Você tem que, no meio da sujeira, no meio da dor, no meio do tormento, você tem que fazer a diferença. Isso é ser cristão. Em nome de Jesus. Se você ficar perto de uma pessoa e essa pessoa começa, então, porque olha como estão as coisas. Se você, como cristão, dá ênfase a essa pessoa, você é igual a ela. Levanta essa pessoa. Eu sei que tem homens aqui que no grupinho lá da empresa só fala coisa ruim. É mesmo, né? Tô de saco cheio, desculpa a expressão, dessa empresa, patrão aí, ó, né? Não reconhece a gente. Mas o que você está fazendo para ele reconhecer? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Normalmente o patrão nem dorme à noite, sabia? E os decentes mesmo, eles ficam preocupados como vão te pagar. Mas nós não. Nós sempre colocamos a culpa. Eu sou infeliz por causa do meu patrão. Eu sou infeliz por causa da minha mulher. Eu sou infeliz por causa do meu marido. Eu sou infeliz por causa do meu filho. Eu sou infeliz. Nós não somos infelizes. Nós procuramos a nossa decodarás, a nossa caminhada. Escolha bem. Escolha buscando em Deus. Escolha dizendo: Senhor, eu não quero ser Gestas, eu quero ser Dimas. Eu quero escolher a melhor porção. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero ser uma pessoa diferente. A cura tem que começar aqui dentro. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo entra, mas a alma não se converte. Isso aí é um tratamento que tem que ser dia após dia. Como? Eu saindo do lugar que, né, eu andava antes, eu começar a falar coisas diferentes, tirar certas coisas da minha vida que não agrada ao Senhor. É uma sessão de renúncias, mas que vale a pena. Perder para ganhar. Quando você perde a sua vida, né, aquilo que parece que é bom, mas você deixa por amor a Jesus, você ganha muito mais. Então você tem que viver aqui na terra de uma forma bonita. Você pode pisar em todos os lugares, mas faça como Jesus, onde ele ia, ele falava da salvação. Amém? Não é ser religioso não, tá? Porque o religioso, ele tropeça nele mesmo. Ele fala de Jesus. Quando ele tem uma atitude, a pessoa fala, ó, fala que é crente. Aí envergonha o evangelho, envergonha Jesus, envergonha a igreja, envergonha todo mundo. Um escândalo que você faz lá no pronto-socorro, você já está envergonhando Jesus. Porque quem confia nele, sabe que até no pronto-socorro, que é terrível, a porta abre para você. Sabe? Então, ou você confia de verdade, ou você não confia. Não dá para ficar em cima do muro, irmãos. Nós estamos chegando num tempo que não dá para ficar em cima do muro. Os crentes precisam ser mais inteligentes, precisa buscar mais a palavra, precisa ler mais, precisa ouvir programas que realmente elevam a tua mente, amém? Precisa saber da verdade das coisas. Não é tudo que é espiritual, gente. Nem tudo é espiritual. Existe o lado carnal, existe o lado maligno, e você tem autoridade sobre isso. Nós temos essa autoridade. Diga, eu tenho autoridade. O Senhor nos deu esse domínio, esse governo sobre potestades. Então, o que nós estamos fazendo? Como que é tua casa? Como é tua vida? Começa lá da tua casa, muda alguma coisa, amplia a sua tenda, como está escrito lá, em Isaías. Amplia a tua tenda, abre aquelas cortinas, muda alguma coisa, muda o jeito. Começa lá dentro e você vai ver que lá fora também vai mudar. Seja bondoso, estenda a mão para as pessoas, sabe, abraça as pessoas que estão perto de você. Você não pode abraçar o mundo todo. Eu sei que muitos aqui querem abraçar o artista lá de Hollywood, mas quem está perto de você é tua avó, abraça ela. Ela tem muito mais valor do que ele, entende? Nós sempre estamos procurando a árvore do outro, gente, sendo que a nossa árvore está ali dentro da nossa casa. Dê valor ao que você tem. Faz da tua casa um lugar maravilhoso, um lugar de alegria. Se você se sente bem levando alguém para tomar café lá, leva. Se você se sente bem, sabe, ajudando uma pessoa, ajuda. Não se prenda a nada. Não se prenda a nada. Diga, não se prenda a nada. Amém? Não se prenda a nada. Ai, gostei do teu brinco. Dá o brinco para a irmã. Vou dar o brinco para a irmã. Ai, a gente é pegada nas coisas.
A gente é pegada, sabe, em bobagem. Em bobagem. Faz a experiência, dá um brinco pra irmã pra ver se você não ganha 4 amanhã. Eu duvido que você não ganha. Eu duvido. Aquilo que você dá, o Senhor te devolve. Amém? Ah, você quer o colar? Eu te dou, irmão, quando acabar o culto. Porque isso aqui não vale nada. Entendeu? Não porque eu ganhei e não dei valor. Mas sabe, isso aqui não significa nada. É o que o Senhor fala, vocês se preocupam tanto e não conseguem pôr um fio de cabelo na cabeça. Vocês se preocupam tanto e não conseguem pôr 1 centímetro na altura de vocês. Tem que comprar sapato de salto, senão fica com essa medida mesmo. Vocês se preocupam tanto e faz o quê? Vocês não conseguem nada se eu não estiver no negócio. Então o Senhor diz, vocês se ajustam a mim. Amém? Vocês vão viver aí, achando que está tudo bom, está tudo maravilhoso, a vida é assim mesmo, tá bom assim, empurrando com a barriga. O Senhor quer mais. Resolva os seus problemas. Para de mandar os outros resolver. Para de pôr a culpa nos outros. Não tá bem lá o casamento? Nada de ficar ligando para mamãe e para papai. Porque se essa mãe e esse pai for inteligente, vai te dar a resposta certa. Amém? Se vira. Você não casou? Se vira. Vai buscar Deus. Vai buscar Jesus no seu casamento. Vai buscar o que tem que buscar. Vem para um aconselhamento. Vai, para de reclamar. Ai, mãe, porque ele é assim, porque ele é assado. Mas ele chega a te dar um beijinho e você já fica toda regalada. Para com isso. Tem que ter decência. Aguenta lá nas 4 paredes. Com Jesus. Fala, Jesus, resolve essa situação para mim. É muito feio quem fica falando mal do marido e depois a gente vê ela com o marido. Então, peraí. É falsa. É mentirosa. Ou você gosta ou você não gosta. Ou você tem um lar onde Jesus domina você, ou você acaba com essa palhaçada. É muito feio, gente. Marido fala da mulher, a mulher fala do marido e estão os dois juntos. Vai se meter para ver o que acontece com você. Vai falar alguma coisa. É palhaçada, é querer se aparecer, é querer mostrar algo que não existe. Fica quieto. O que seu marido faz com você só interessa a você. É Jesus que tem que resolver. Tem mãe que estraga até a vida do filho, porque fica ligando todo dia e contando, seu pai hoje falou isso pra mim. Ai, o seu pai, você não casou com esse homem? Agora deixa sua filha viver bem lá com o marido dela. Outros o que faz, igual esses gestos aqui. Ai, filha, homem não presta, viu? Olha o que seu pai fez comigo. Para com isso. Como que você pode pôr tudo num pacote só? Há homens que prestam sim. Há homens de Deus, há homens que às vezes nem é evangélico e é correto e sabe lidar com uma mulher. Eu estou falando de tranqueiro, eu estou falando de homem. Amém? Então, para. Quando você pega o telefone e fica reclamando, Satanás está ali. Aí, ó, fala que confia em Jesus e está reclamando com a mamãe. Mas na hora de ir para o motel, você não perguntou para sua mãe, né? Então, querido, faz assim. Fala com Jesus. Pede para Ele. Seja com Ele. Não seja como esses gestos aqui, não. Se o Senhor é Cristo, salva o Senhor e eu também. Olha, que imponência. O outro não, né? Senhor, salva. Eu reconheço quem Tu és. Reconhece Deus na tua vida. E você vai ver que as portas vão se abrir. Todos os seus desejos, todos os seus pedidos serão atendidos. O Senhor, Ele ouve. E Ele não é como muitas pessoas que ouvem e falam, amanhã eu te dou uma resposta, e esquece da gente. Não. Ele ouve, Ele assimila, e diz a Bíblia que há um momento de silêncio no céu, quando Ele jorra para a terra a resposta da tua oração. Há um silêncio no céu e Ele pega como se pegasse um cesto e lança para a terra a sua solicitação. Fica preparado para receber. Às vezes tem pessoas perto de você que não pensam como você, então demora um pouquinho mais. Mas se você ficar firme, aquela pessoa que não acredita como você vai ver o poder de Deus na tua vida. Confia, não importa a idade que você tem.
Confia no Senhor. Amém? Eu sei que para o jovem, para o adolescente principalmente, o mundo oferece tudo que parece maravilhoso. Mas eu quero te dizer, jovem, que você pode escolher os lugares para você ir. Tem lugares que ainda dá para você ir. Tem lugares que você pode frequentar. Tem lugares que você pode ir. Agora, escolha esse lugar. Se você sabe que naquele lugar ali tem uma coisa errada, para que você vai? Para quê? Você vai para resolver? Você acha que você tem condições de resolver? Você vai chegar lá como cristão e vai resolver? Porque se você não tem, se você ainda não se sente preparado, não vai. Porque o diabo existe. E o diabo tem força. O poder pertence a Deus, mas o diabo tem força. Se você pisar no território dele sem unção, né? De qualquer jeito, se achando, ele, diz a Bíblia, que ele faz cilada e te amarra. E quando ele te amarra pelos pés, ele te põe de ponta cabeça. E você tem que gritar por Jesus. Mas sabe Deus quanta coisa você já perdeu? Então para que sofrer? Não precisa sofrer. Não precisa sofrer. Para hoje, conversa com o Senhor e diz: Senhor, eu me coloco no lugar de Dimas. Eu quero a salvação, e enquanto eu estiver nessa terra, eu quero viver o bom, perfeito e agradável. Eu quero que na situação que eu estou vivendo, eu possa, desse vale, tirar o lírio. Porque às vezes você está passando uma situação difícil. Alguém doente na sua casa, você tem que cuidar. Fala a verdade, não é fácil. Mas é a medida que Deus te deu ali. Ele deu para você, porque Ele sabe que você consegue. Então naquele momento faça o melhor, porque você vai ter a recompensa. Entende? Então tudo que vem na sua mão, até o que aparentemente é ruim, é o momento de você viver com o Senhor. Você vai sentir alegria. Faz cantando, faz louvando, sabe? Faz, eu tenho que limpar lá o cocô da velhinha lá. Vai cantando, irmão. Lembra também que ela limpou muito seu bumbum quando você era criança, sabe? É o ciclo da vida, né? Mas normalmente a gente esquece disso. Nossa, o velho dá trabalho. O que vai fazer? Tem uns que não dão trabalho. Dá um infarto e morre. Mas aí os filhos: por que Deus permitiu? Aí se fica numa cama: tá dando trabalho. Peraí, o que você quer da vida? Então posso te contar um segredo? Aceita as coisas de Deus, porque nós podemos ser inteligentes, fazer faculdade, podemos fazer tudo, mas nós não vamos alcançar a dimensão de Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Amém? Abraça Ele e fala: seja feita a tua vontade. Se eu passar pelo vale, eu sei que o Senhor está comigo. Se eu passar pelas montanhas, o Senhor está comigo. Se eu passar por qualquer estrada, eu sei que o Senhor já passou lá. O Senhor tem experiência e o Senhor vai me dar a vitória. Diga para o irmão que está do seu lado: não sei o que você está passando, mas eu já posso dizer pela fé que você é um vitorioso. Amém? Aplauda o Senhor.